O meu nome é Frederico Meireles Dantas, conhecido como Fred Dantas. Eu sou um mestre de banda. Eu sou um trombonista. Eu sou fundador de uma filarmônica chamada Oficina de Freivos Dobrados, outra chamada Filarmônica Ambiental, outra chamada Lira de Maracangalha. Eu sou criador do Festival de Filarmônicas do Recôncavo e do Encontro de Filarmônicas no 2 de julho, todos esses envolvendo esse mesmo assunto que é banda filarmônica. A minha função aqui, nessa jornada de qualificação, é ensinar composição para a banda. No caso, houve um tempo em que eu me preocupava com as bandas filarmônicas. Hoje, essa função é repartida por diversos setores, por diversas ações, mas eu me preocupo sobremaneira com a música composta de banda. Pelo seguinte, porque dentro do esquema de funcionamento que caracteriza a banda filarmônica, a composição é fundamental, porque ela é uma entidade que tem a sua música gerada pela comunidade e retornada a ela. A música é feita dentro de uma comunidade e homenageada, que essa comunidade se vê homenageada por essa mesma música. Então, a necessidade do líder da filarmônica ou de, entre os músicos, ter alguém que componha, faz parte da própria vida da banda filarmônica. Senão ela se torna um agrupamento que simplesmente repete a música inventada por outros grupamentos. Nós nos diferenciamos pela capacidade de reagir ao momento. É por isso que quando você chega nos arquivos das bandas, está lá, dobrado o bombardeio da Bahia. Esse dobrado se refere a um fato acontecido em 1912, em que a cidade do Salvador se viu bombardeada por forças federais por uma desavença política. Então, o dobrado ele é feito em homenagem a essa data. Se você chega e fala assim, dobrado Anísio Teixeira, é um dobrado feito em homenagem a um homem dedicado à educação, criador da noção de escola-parque, criador da noção de escola em tempo integral, fundador da Universidade Federal da Bahia, junto com Edgar Santos. Então, essa música de filarmônica se vê voltada. Quando você diz assim, dobrado 23 de dezembro, você está homenageando uma data de uma cidade. No caso, assim, se eu pensar em Mucugê, a 23 de dezembro é uma data que tem um significado para aquela comunidade. Não diz nada para Bom Jesus da Lapa, mas para Mucugê diz. Então, aquela banda composta em Mucugê, voltada para o povo de Mucugê. Então, é essa composição de filarmônica que a gente quer agora incentivar. Aí eu pergunto, essa música tem que ser antiga? Tem que ser nos moldes da música tonal antiga? Não, não. Nós estamos incentivando a busca da composição para a filarmônica. Vamos criar uma nova música para a filarmônica. Agora nós precisamos dos pilares da música tradicional para que essa música nova soe legítima, porque não existe revolução que não tenha como base um estilo anterior. Picasso, antes de pintar La Demoiselle d'Avignon, que iniciou aquele movimento, né, do cubismo, ele foi um homem que trabalhava como se diz, a figura humana, e como se diz, o figuratismo, né, como se diz, a pintura tradicional. Schoenberg, antes de lançar as bases do que se chama dodecafonismo em música, escreveu um tratado de harmonia, harmonia tradicional. Então, qualquer arte que se proponha moderna, ela tem que ter o conhecimento e o domínio da técnica do que veio antes. Aí você cria a sucessão e é esse milagre que faz com que a música europeia passe da música renascentista ou da Ars Nova até a música serial, até a música minimalista. E você reconheça a mesma música europeia. É esse milagre que faz com que o jazz americano vá do estilo de New Orleans, do Dixieland, até chegar no free jazz, até chegar nas grandes orquestras de big band, tudo, e você continuar a identificar essa música como jazz americano. Então, nós vamos respeitar esse mesmo sistema na banda filarmônica, acreditando que essa música que é dedicada
a fatos, datas e pessoas, ela é concebida para melhor funcionar a partir de uma forma pré-estabelecida. O que é essa forma? Essa forma se refere à função social dessa música. Então, se nós temos uma música para movimentação, essa música é o dobrado. Se nós temos uma música para solenidade, essa música é a marcha em quaternário, como a gente chama. Se nós temos uma música de concerto, essa música, dentro da tradição da banda filarmônica, essa música é a polaca, a fantasia e outras formas ligadas a onde tenha um instrumento solista. Se nós temos uma música para distrair as pessoas, principalmente no final das apresentações, nós vamos utilizar na banda filarmônica a música ligeira da época. Então, se essa música estivesse antes, na segunda parte do século XIX, isso seria uma mazurca, que é uma espécie de uma valsa, um estilo em 3/4, que era o que se fazia de dança. Essa música foi utilizada em 1888, mais precisamente no dia 13 de maio, no dia da Lei Áurea, por Tranquilino Bastos, com uma música chamada Airosa Passeata. Essa música ligeira dessa época era chamada passeata, música de passeio. Essa música a Filarmônica tocava na época do mestre Isaías Gonçalves Ami. Ele tem um baião que é muito conhecido, que chama Toada no Sertão, que eu achei por acaso num monte de material bem velho. Toquei essa música e hoje ela é um sucesso no mundo da Filarmônica. O baião. Quando foi nos anos 1988, por aí, 100 anos depois, eu fiz a música de distração com base no axé da Bahia. Hoje está muito difícil, porque as músicas de distração do rádio, a música comercial, está muito braba, mas seria a música do momento, isso aqui. Voltando ao dobrado, essa música que também é chamada, em outros estudiosos, né, menos filarmônicos, chama de rondó militar, porque vocês vão ver que na parte ela se repete. Rondó é uma música que volta sempre para uma parte. Toca uma parte A, toca uma parte B, volta para a parte A. Toca a parte C, volta para a parte A. Toca uma parte D, volta para a parte A. Então isso é um rondó. E eles chamam isso rondó militar. Ou também marcha militar de passo dobrado, como era chamada em Portugal. Chegando no Brasil, a gente bota logo um apelido, chama dobrado. E hoje, com o desenvolvimento que teve aqui no Brasil, ela vai se transformar no próprio emblema do Brasil. O dobrado é a marcha brasileira. Ele, num ambiente de caserna, num ambiente de quartel, tem a função de unificar a tropa, de conduzir o soldado para uma situação muitas vezes desagradável. Você precisa de uma música que unifique um ajuntamento de pessoas, porque afinal de contas um soldado é um ser humano sujeito ao medo, sujeito à autopreservação. Você cria uma música que vai convencer esse conjunto de pessoas a marchar em direção a um lugar onde todos os outros estão fugindo. Então tem um conflito, tem bombas estourando, tem trincheiras, a população civil está fugindo daquele lugar, a infantaria está marchando para aquele lugar, ao som de um dobrado. Então ela, no espírito militar, é uma música de encorajamento. Por isso é que alguns continuam a chamar de marcha militar. Só que essa mesma música, o dobrado, quando ela chega numa comunidade do interior, ela continua levando as pessoas a algum lugar ordenadamente, mas dessa vez é um aniversário de uma cidade, é um desfile de colégio para comemorar um 7 de setembro, uma data nacional, é alguém importante que chegou e que precisa que se desfile com essa pessoa na rua, um governador. Então, o dobrado se vê ambientado no ambiente de interior e, muitas vezes, associado não mais à guerra, mas a licores, a namoros, a fuxicos, né? Tem muitos dobrados que
que foi originado lá na guerra e que aqui entre nós já se torna um sinônimo de quermesse, de coisas boas, né? Então, essa música de movimentação, o dobrado, eu vou dar um exemplo da divisão de partes, a forma. Antes disso, eu quero dizer que quanto mais você, eu estou me dirigindo agora ao jovem compositor, à pessoa que quer começar a compor o seu dobrado, a sua música, para a banda de música, porque se o meu discurso fosse para um cara que quer compor uma canção para tocar no rádio com letra, seria outra estratégia. Eu estou me dirigindo ao jovem compositor que quer fazer uma música para a banda filarmônica. Ele vai, primeiro, pensar muito bem a sua forma. Porque se você comparar a construção de uma música de banda com a construção de uma casa, primeiro, quanto mais você planejar na planta e na estrutura, mais rápido vai ser o levantamento dessa casa. Quanto mais você estiver hesitante quanto à quantidade de quartos e aonde está o quintal e onde estão os banheiros da casa, você vai mais demorar de construir essa casa. Então, você primeiro planeja o sítio da casa, faz a planta baixa,